Bem, bom dia a todas e todos presentes nessa importante atividade. Quero cumprimentar a mesa, né, o presidente dos Correios e o presidente também da Federação dos Trabalhadores, como também os representantes das associações, né. Cumprimentar especialmente a Suelma, representando as mulheres aqui, né, nessa mesa. E eu acho que a nossa ideia, né, a ideia do DIEESE, que é o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, que é um órgão que, dentre outras atividades, realiza, né, a assessoria às entidades sindicais e realiza estudos, né, sobre as realidades nas quais a classe trabalhadora ela está, né, envolvida. Então, um dos trabalhos que a gente acabou desenvolvendo em relação à situação dos Correios, com o intuito, com o objetivo, principalmente de contribuir no debate, né, de trazer elementos para a reflexão, né, nesse importante momento que já foi salientado, né, da importância dos Correios nos seus mais de 300 anos, e também devido às suas importâncias que vão ser salientadas ao longo aqui da minha exposição. Nesse tempo que eu tenho, que é de quanto tempo? 15 minutos, né? Eu queria trazer aqui um trabalho que estamos desenvolvendo. É uma versão ainda preliminar, que está sujeita ainda a algumas alterações, algumas modificações, né? Como eu disse, com o intuito de ajudar nesse debate importante, mesmo porque, dada a importância da empresa, né, ela tem uma representatividade também como, né, um órgão importante da sociedade, né, e um órgão importante também, sob o ponto de vista da sua atuação no campo econômico e social. Né, eu acho que os demais palestrantes terão oportunidade, inclusive, de destacar esse ponto, mas eu não me furto disso, né, não vou deixar, nesse momento, de também estar destacando alguns aspectos relevantes, né, que trazem, né, para o debate, né, a importância da sociedade estar envolvida nisso, né, e principalmente essa comissão e também os próprios parlamentares nesse debate. Bom, eu preparei aqui, então, preparamos uma exposição com alguns slides que, devido ao tempo, eu vou tentar passar rapidamente, mas fica o registro de que esse material a gente está aprimorando, né, e consolidando muitas informações. Né, a gente tem se baseado, sobretudo, nas informações públicas para a realização desse trabalho, né, tendo em vista que os Correios têm como prerrogativa, como uma empresa pública, de editar os seus respectivos resultados, né, dos seus balanços, e é por intermédio desse material, né, robusto, diga-se de passagem, que a gente produziu um material para essa reflexão especificamente. Né? É claro que é importante, já no segundo slide, tem aqui alguns pontos que já foram efetivamente destacados anteriormente, né, da importância dos Correios na economia brasileira. Né, vários pontos aqui são, sem dúvida alguma, relevantes. Destacaria aí, né, desses vários que estão aí listados, né, a integração que os Correios têm por finalidade, né, tendo em vista que ela abrange os mais de 5.500 municípios brasileiros, né, então é um dos órgãos, uma das empresas públicas, dentre outras, com uma grande capilaridade, né, e com essa finalidade precípua de integração nacional. Né, ela também atua como, né, de certo modo, no papel de regulador, né, no mercado concorrencial de encomendas, né, tendo em vista que é um mercado que o Correio atua de forma bastante preponderante. Inclusive, quando nós fazemos comparações internacionais, a gente percebe, né, essa grandiosidade dos Correios frente às outras empresas, né, mesmo diante da realidade hoje desse segmento que vem mudando muito com os tempos. Mas não podemos negar que todas as outras empresas também estão tendo esse momento de reflexão, mesmo porque, sobretudo a partir de 2008, né, a crise ela se intensificou em várias localidades, no Brasil não foi diferente, e isso acabou também afetando a realidade brasileira. O que tem feito, evidentemente, que todas as empresas, e não apenas os Correios, ela tenha também esse papel, e eu acho que é o intuito, né, de atividades como essas,
né, que estão sendo feitas, o intuito de estar realmente se repensando, né, vendo realmente o futuro, mas nós não podemos negar, né, a importância que os Correios têm, do ponto de vista da sua inserção nacional, né, como empresa nacional integradora, mesmo porque, né, o ponto 8 destaca também o seu lado, né, relativo ao seu balanço social, né, já que são são em volta de 115 mil empregados, e isso envolve, se nós fizermos uma média, 400 mil pessoas entre empregados e familiares que a gente está falando. Né, quando a gente fala dos Correios, além dessa importância nacional, né, além da sua capilaridade, além da sua importância do ponto de vista regulador nesse importante segmento, ainda tem esse lado, né, social importante, né, retratado, né, pelo seu próprio balanço social, que é até que ponto ele tem uma extensão muito grande, envolvendo tanto o número de funcionários, né, os mais de 115 mil funcionários, e somando-se aos seus familiares, né, mais de 400 mil empregados. Né, claro que nesse estudo, né, que ele tem a característica de apresentar os principais números à luz das informações públicas, né, o tempo necessário aqui ele é pequeno, mas a gente se coloca à disposição principalmente para aprimorar esse estudo, né, tendo em vista que no próximo slide, né, a gente tem um comportamento justamente, né, dos grandes dados da empresa. Né. É claro que para que nós façamos uma análise prospectiva, né, para que nós façamos uma análise para frente, pensarmos a empresa, acho que é importante também fazermos essa reflexão de como ela vem se comportando ao longo dos anos. Né, destacar apenas alguns momentos pode ser prematuro, tendo em vista a atuação que a empresa vem tendo ao longo dos anos e resultados positivos que ela vem tendo também ao longo de vários períodos. Né. Então, nesse sentido, esse gráfico mostra justamente o comportamento da despesa e também da receita, né, que apresentaram crescimentos, respectivamente, de, né, 53,5% no caso das receitas, né, das despesas, e 32,8% em relação às despesas, né, e que a gente percebe que há, né, em termos, né, dos dois elementos aí colocados, tanto do ponto de vista da receita, como também do ponto de vista das despesas apresentadas, né, a gente percebe que há, efetivamente, um resultado negativo que é mostrado ali nas barras de baixo, mas as barras para baixo mostram justamente esses resultados negativos, mais expressivos, mas eles são influenciados por fatores, né, que têm sido objeto, inclusive, de vários outros momentos de reflexão, de provisionamentos que estão sendo feitos para o futuro, né, e isso tem efetivamente trazido resultados para o balanço tanto do ano de 2015 como também o ano de 2016, e efetivamente, né, nós teremos resultados também influenciados por esses fatores, né, a partir dos próximos anos. Né. Então, esses fatores, esses elementos, acho que são importantes serem refletidos, né, em debates como esse e em outros momentos, né, para que venha à tona para a sociedade, né, alguns esclarecimentos importantes do ponto de vista da empresa, né, seja do ponto de vista conjuntural, seja do ponto de vista estrutural, e também, né, do ponto de vista de pensar para frente, né, porque acho que pensar para frente é importante, sem dúvida alguma. Acho que o propósito dessas atividades também é esse, de estar se pensando o tempo todo, né, de como as empresas, de um modo geral, elas podem estar se adaptando às realidades que hoje é de crise, né, e, por falar em crise, né, nós não podemos também deixar de destacar que os Correios não é uma ilha de prejuízo, mesmo porque a crise ela afetou também grandes empresas. Né? Grandes empresas elas foram sensivelmente afetadas pela crise, seja brasileira, seja internacional. Vide o fato de que, né, a nossa realidade mostra que nos dois últimos anos, né, 2015 e 2016, a retração econômica brasileira ela foi da ordem de mais de 3%, somando-se aí, a gente tem 7% de queda, né, da produção nacional, o PIB brasileiro decresceu, né, e os resultados dos Correios, de certa forma, acabaram acompanhando também essa tendência da própria evolução da produção nacional. E que o diga, né, que os Correios ele não está isolado, né, nesse contexto de prejuízos que está sendo sinalizado aí para a sociedade. Muito pelo contrário. Quando a gente olha o próximo slide, a gente percebe que várias outras empresas, a gente pegou os resultados das principais,
né, de grandes empresas com robustez em termos de receita para fazermos esse tipo de comparação. E o quadro ele mostra nitidamente que empresas, né, evidentemente você tem aqui um conjunto de empresas diversificadas, a gente pegou um conjunto grande de empresas de porte significativo para fazer esse tipo de comparabilidade, né, e grande parte delas, né, sem dúvida alguma, a Vale, por exemplo, a própria Petrobras, Eletrobras, Gerdau, Gol, enfim, né, todas essas que a gente acabou levantando, que acabam sinalizando justamente o fato de que a crise ela não afetou, né, afetou os Correios, mas também afetou as grandes empresas, como é ali, né, o quadro que apresenta justamente os prejuízos que todas essas empresas que estão aí listadas apresentaram nesse, né, período de 2014 e 2015, e que não é muito diferente da própria realidade também dos Correios, né? Os Correios, apesar desse resultado, ele não está, né, ele não pode ser visto isoladamente, né? Não pode ser apenas considerado um dos vilões, digamos assim, né, da realidade nacional, do ponto de vista da sua performance financeira. A gente tem percebido que outras empresas também vêm apresentando esses mesmos desafios que estão aí também, né, colocados. Percebe-se também no próximo slide, né, acho que o meu tempo acabou se esgotando, mas eu queria destacar, né, que esse conjunto de estudos, de slides que estão sendo apresentados agora nesse momento, né, a ideia é de nós estarmos aprofundando, né, detalhando todas essas informações, né, como eu disse, é de suma importância para que essas análises possam ter uma dimensão maior, né, que elas possam, inclusive, né, ser objeto de um maior detalhamento e debate, né. Era fundamental, né, que outras informações elas pudessem também, né, ser disponibilizadas, com o propósito de que essas análises elas também tenham uma característica de trazer à luz da sociedade os dados mais atuais, né, da empresa, né, tendo em vista que o último balanço, o último dado público divulgado por ela foi em 2015, se eu não me engano, né, o dado de 2016 ainda está em processo de análise ou processo de realização, né, por parte da empresa, né, e ainda assim, né, é um dado que demonstra, né, o ano de 2016 demonstra uma realidade, né, de um determinado ano e é fundamental nesse sentido que nós tenhamos informações também recentes, né, do ano de 2017 para que tenhamos informações palpáveis desse respectivo ano com o intuito de que ela possa também ser objeto de melhorias das análises. Tendo em vista que o meu tempo se esgotou, eu gostaria apenas de passar rapidamente, né, no conjunto de outras informações que, nesse momento, a gente acabou, né, se debruçando, né. Então, rapidamente, né, a gente fez um levantamento do comparativo dos Correios em relação a outras empresas internacionais, né, sob o ponto de vista, né, da sua lucratividade. Nós também fizemos um comparativo com indicadores internacionais sob o ponto de vista da sua receita e despesa e também do lucro em relação ao número de empregados, né. Um outro dado importante, já que a empresa tem destacado bastante a questão do prejuízo e do déficit, né, a gente fez um detalhamento de como isso vem se comportando sob o ponto de vista dentro das despesas, né, o peso de o que tem influenciado nesse déficit anunciado, já divulgado de 2015, e o que a gente percebe, né, que diferentemente de algumas análises que são feitas, o dado que tem sido bastante, que tem tido um peso representativo nas despesas de 2015 é justamente o dado do provisionamento, né, que representa, né, mais de 50% na composição dessas despesas, né. O outro slide, por exemplo, também foca, né, nessa análise mais detalhada do o que está realmente impactando esse déficit da empresa e justamente sob o ponto de vista de quais elementos, né, que estariam relacionados a essa composição, como é o caso do pós-emprego, né, que é uma contabilidade internacional, né, com o intuito e a empresa vem, né, segundo ela, se adaptando a essa realidade
e esses provisionamentos efetivamente têm trazido reflexo negativo para o balanço da empresa, né, não só agora, mas como também para os próximos anos. Né, o próximo slide traz mais esses detalhamentos de outras rubricas que foram mencionadas naquele slide anterior. Né. Um outro dado também importante que a gente faz um comparativo em relação ao peso da folha e as despesas com o pessoal dos Correios. Né, trazemos à luz também nesse estudo um comparativo com, né, a realidade de outras empresas, o peso, né, o peso da despesa com o pessoal em relação ao peso total da sua despesa. Né, e aí a gente percebe que, diferentemente do que se poderia avaliar, ela está, né, os Correios têm uma realidade, do ponto de vista desse indicador, praticamente comum às outras empresas que se levou em consideração em relação a esse estudo, né, da Wikiconsult. Tem também um outro slide que mostra, né, uma diminuição do nível de investimento que a empresa vem fazendo na empresa, o que isso vem comprometendo o lado da própria, né, realidade, do ponto de vista do comércio, né, da sua inserção do comércio no âmbito dos Correios. Né, também o nível de endividamento que a gente mostra que, né, se desconsiderarmos o dado do provisionamento, que é um dos grandes elementos constitutivos daquela despesa de 2015, né, esse nível de endividamento cai bastante, né, se pegarmos as realidades, né, desde 2011 até 2016. Né, aqui mostra também o perfil das cargas, né, desde 2011 até 2016, justamente mostrando alguns segmentos importantes que cresceram mais e que diminuíram, mas que ainda têm um peso significativo no âmbito da atuação da empresa. Né, destacar também esse dado da universalização do serviço postal e da produtividade hoje existente, seja do seu ponto de vista financeiro, seja do seu ponto de vista, né, da quantidade de quilômetros percorridos pelos Correios, né, pelos profissionais dos Correios, que aumentou e é um dado também de produtividade importante. Né, e diferentemente, né, de termos uma produtividade aumentada, a gente tem percebido uma redução, né, do número de funcionários, né, que chegou ao topo de 2013 em mais de 125 mil empregados e hoje, né, está um pouco superior a 115 mil. E a sua proporção em relação à receita operacional, que é também um dado importante, né, o dado de absenteísmo, e também algumas ações que, né, acho que serão debatidas pela mesa, pelos componentes da mesa, seja do seu ponto de vista de ações que, de certa forma, vem impactando negativamente no âmbito dos Correios e, né, sobretudo, acho que surgirão, né, do debate, né, informações e também algumas reflexões sobre o para frente, né? Acho que o propósito dessa mesa, principalmente, né, à luz dessas informações, a reflexão, mas ao mesmo tempo com uma perspectiva propositiva em relação a se pensar nessa importante empresa, né, no daqui para frente. Então, o DIEESE, né, juntamente com as federações e também as associações, a gente está à disposição também para contribuir nesse debate, né, trazer essas informações. Acho que tem esse papel também de mostrar para a sociedade a importância da empresa e também, né, fazer um contraponto em relação às informações que estão aí apresentadas e destacar, né, que para que esse trabalho ele possa ter um efeito ainda mais positivo, né, é de suma importância que as informações elas possam estar chegando, né, para que essas análises elas sejam feitas ainda mais de forma atualizada e de forma ainda mais detalhada. E eu agradeço o espaço, né, dado ao DIEESE aqui e também agradeço às associações e à federação por ter cedido parte do espaço para essa apresentação breve de um estudo que a gente está aprofundando e temos pretensão de aprofundar ainda mais, né, para ajudar nessas reflexões. Obrigado. Agradecer ao DIEESE pela contribuição como um órgão, um instituto de assessoria econômica